Bom dia, alma divina, tudo bem? Voltei aqui para o canal para conversarmos um pouco sobre ressonância harmônica. Hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouco dos processos de catarse, né? Algumas coisas catarses, outras creio que não. É claro também, gente, que a gente tem que pontuar que nós estamos num processo de evolução espiritual, de limpeza, mas a vida continua normalmente, né? Então, nem tudo que acontece aqui nessa dimensão, nem tudo, nem todo adoecimento que você tiver, nem tudo é catarse, né? A gente tem que ter ciência disso. Se antes da RH você tinha problema de saúde, você tinha, sei lá, problemas financeiros. Então, algumas coisas ficam sim ressaltadas, outras coisas são limpeza, mas algumas coisas são da vida, né? Mas eu vou falar aqui de algumas coisas que aconteceram. Acho que pelo título do vídeo vocês vão perceber, né, que algumas coisas foram de fato graves, né? Vamos lá. Quando eu pedi a primeira onda, no mesmo dia que eu recebi a confirmação, o e-mail do professor falando: olha, você irá receber o link de acesso em breve, alguma coisa assim. Nesse mesmo dia, eu senti meu pé e minha mão gelar. Gelava, assim, ó, do nada, gente. Depois eu fui acostumando e fui entendendo esse processo, né, que é quando realmente tem entidades próximas a você, tá? Para quem é médium já deve saber isso, né? Assim, para quem não é, por favor, não se assustem. Mas é a realidade, tá bom? Quando tem alguma entidade, algum espírito, algumas coisas que eu sinto, por exemplo, uma é a mão e o pé gelar, tá? Outra coisa, quando a presença dos seres que trabalham com RH, né, estão próximos, seja a presença do professor Hélio Couto, que, claro, né, gente, eu acredito que ele se desdobra, ele é um meta-humano, assim como tá no manual da ressonância harmônica, mas existem outros seres que trabalham com eles, alguns do astral, outros seres extradimensionais, tá? Tudo isso eu já recebi em projeção astral, em V, bom, enfim. Então, isso acontece, né? Outra coisa que acontece é quando esses seres estão perto e eu sinto uma vibração no meu corpo todo. Gente, o corpo vibra como se cada átomo seu tivesse pulsando assim, ó, muito rápido. Então, eu não sei explicar, mas é uma vibração surreal que acontece, tá? Assim, no primeiro dia, né, que eu recebi esse e-mail, minha mão gelou, o pé gelou, e assim que chegou o link da RH, a gente me lembra como se fosse ontem, assim, eu tava conversando com a minha chefe aqui, ó, normal, assim, tava bem, e aí do nada, me deu muita dor de barriga, gente, me deu dor de barriga, assim, de correr pro banheiro, e a hora que eu entrei no banheiro, a hora que eu saí, assim, eu olhei, no mesmo momento que me deu a dor de barriga, foi o momento que chegou o link no e-mail, tá? Então, essa foi a primeira catarse. E aí, nesses primeiros dias de ressonância, muitas vezes quando entrava muita luz, gente, me dava dor de barriga, me dava vontade de vomitar, me dava vontade de chorar, me dava nas primeiras ondas, né? Agora que eu já tô na 11ª, já é diferente. Depois de um tempo que eu não tinha mais essa catarse gastrointestinal, vamos colocar assim, eu comecei a sentir a onda, e eu sinto até hoje, através de um microformigamento aqui, ó, na central aqui, ó, nas áreas periféricas aqui do cérebro. Então eu sinto como se estivesse entrando mesmo, como se fosse um leve choquinho, assim, um formigamentozinho, tá? Sinto isso, que também está relacionado à onda, porque quando eu parei de fazer a onda, isso aí parou, e depois que eu voltei a fazer a onda, voltou, tá? Lembrando que parar de fazer a onda, se você não solicitar, tá? Não precisa ser um link solicitando. Mas se você não mentalizar, pedir para os seus mentores, para os seus guias e para os extras dimensionais que trabalham com RH, se você não pedir para parar, a onda continua. Por exemplo, a não ser que você se desligue totalmente. Vamos supor,
eu toco a onda aqui e daí eu parei de apertar o link, mas eu sigo os estudos. Eu não pedi a onda porque eu tô sem dinheiro ou porque eu tô esperando dar um tempo, mas aquela onda vai continuar em você, você entendeu? A não ser que você expressamente, né, peça mentalmente, assim, ou envie um e-mail, tá? Por exemplo, eu pedi a ação de determinado arquétipo, mas agora eu não quero mais esse arquétipo. Então, você precisa realmente pedir para que haja, né, uma mudança ali dos arquétipos que nesse momento estão te direcionando. Então, você precisa deixar expresso, né, que você quer dar uma pausa. Por quê? Porque isso já aconteceu comigo. Às vezes, no intervalo entre uma onda e outra, e você fala, já deu 90 dias. A onda vai continuar, né? E aí depois você vai pedir, vai mudar a frequência, né? Vai haver um aumento vamos dizer assim, do poder, né? Da luz que está sendo colocado sobre você, né? Então, o que acontece, gente? Eu senti esses formigamentos, eles foram descendo no decorrer de um tempo, né, de onda da RH. E aí eu já não tinha tanto efeito, assim, de passar mal. No começo também, nas primeiras ondas, eu sentia, quando eu pedia a onda, gente, me dava tanta afta na boca. Teve uma vez, acho que foi a 5ª ou 6ª onda que eu pedi. Gente, minha boca encheu de afta, encheu de afta. Assim, inexplicável, do nada. E assim como curava do nada também, depois de 1 ou 2 dias, depois que você meio que solta, assim. Então, meu corpo foi ficando muito mais sensível, tá? Depois da ressonância. Ainda está. Então, gente, coisas que eu poderia antes tomar, de remédio, de medicação, não posso. Cara, eu não sei explicar, não. Olha, eu coloco que tem a ver com a ressonância harmônica. Pode ser que seja um processo natural do meu organismo, né? Mas eu nunca fui uma pessoa de ter alergia a medicamento, alergias a produto de limpeza. Nunca tive. E eu passei a ter. Então, tem certos medicamentos que eu não consigo tomar mais. Teve uma época da minha vida, né? Aí há 10 anos atrás, 12 anos atrás, que eu sempre fui muito ansiosa. Teve uma época que eu tive que tomar remédio para ansiedade, né? E eu tomei remédio ali por 4 anos. E nesse último ano, eu tive muitas crises de ansiedade. E aí eu tentei tomar a medicação novamente, porque eu tava tendo muita ansiedade devido a mudanças na minha vida. E não consegui me adaptar a nenhum remédio. Porque um remédio que às vezes uma dose baixíssima, assim, que não faz mal, sabe? Em mim, ele dá um super efeito. É como se o meu organismo, eu costumo comparar a um organismo de bebê. É um organismo perfeito. Porque a RH vai te trazer um organismo perfeito. E você não pode dar um remédio qualquer para um bebê. Você não pode dar, você tem que dar uma dose muito bem calculada, né? E num caso realmente de necessidade, você não pode. O organismo de um bebê é bem limpo, sensível, não é? Etérico até. E o nosso organismo, eu percebi isso no meu organismo, né? Depois do RH. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já não bebo, eu não fumo, mas a última vez que eu tentei beber um drink, gente, eu passei muito mal, muito mal. Então, eu fiquei com esse organismo mais sensível. Por quê? Porque é um organismo mais limpo, entenda. É isso, assim. Não é que, porque agora eu tô fresca, porque tudo me dá alergia. Não, é porque agora eu realmente preciso pensar no que eu vou colocar no meu organismo. Seja de remédio, seja de bebida, comida, que daí eu preciso, de fato, melhorar também a alimentação. Então, tudo trabalha conjuntamente para que você melhore, né? Produtos de limpeza. Teve uma época, há uns tempos atrás, que eu tava tendo, acho que o clima tava mais seco e corroborou, né? Que eu tinha que lavar minhas roupas, gente, só com sabão de coco. Assim, não podia usar amaciante, só sabão de coco, né? Porque tava dando alergia também. Então, assim, eu não tinha isso antes da RH, né?
uma limpeza mesmo de dentro para fora. Outra coisa que me aconteceu, e aí foi algo assim que eu considero grave, e conversando com seres, né, dimensionais que eu intuo, que eu recebo, né, e eu também faço um trabalho de tarô e radiestesia, né, então eu me intuí de que esse acidente, eu vou falar agora, eu tive um acidente de carro ano passado. Esse acidente não está relacionado à ressonância harmônica, não está relacionado à ressonância harmônica, mas claro que houve uma limpeza de energia, tá? Vamos lá ao que o que ocorreu, ao que ocorreu, né? Em maio, acho que por volta de maio do ano passado, eu sonhei que eu estava no astral, e esses sonhos bem vívidos normalmente são projeção, tá? Não é sonho, é projeção. E muitas vezes em projeção astral, eu vou a palestras do professor Hélio Couto, tá? Já fui em várias palestras no astral, que é num lugar bem bonito, no hotel, são lugares bem bonitos, assim. Você sabe que você tá num bom lugar, porque é tudo muito bem iluminado, tudo muito bonito, sabe? O professor Hélio Couto lá palestrando. Então, em maio, eu tive essa projeção. E eu me vi dentro de um carro, sentada no banco de trás, o professor Hélio Couto dirigindo, e aí eu olhei no retrovisor, ele olhou pra mim através do retrovisor e falou assim, vende o carro. E eu tava nesse sonho pensando assim, nossa, eu tô com tanta dificuldade de pagar meu carro, tá tão difícil, a parcela tá muito alta. E aí o professor olhou pra mim e falou, vende o carro. E aí, gente, isso foi em maio. E eu continuei com o carro. E tava difícil de pagar, mas eu ia pagando, ia dando um jeito, tava, sabe? Atrasava uma parcela, depois ia lá, regularizava e tal. Mantive o carro, né? Porque eu falei, não tem como eu ficar sem carro. Vai ser muito difícil, eu não vou ficar sem. E eu não vendi. Quando foi em outubro, dia 22 de outubro, estava aqui, andando de carro aqui, né, no meu setor. E um outro carro, inesperadamente, né, com um senhor que estava dirigindo, entrou na minha frente uma vez, né, eu devia estar uns 60 km por hora. Eu tentei frear, mas não foi suficiente, né, o freio não freou a tempo. E aí houve a colisão do meu veículo, né. Gente, foi assim, eu vi, sabe quando você fala assim, vai bater, né, e minha filha estava sentada no banco de trás, ela tem 4 anos, eu falei assim, vai bater. Quando eu vi, gente, daí eu não lembro de mais nada, parece que eu saí do corpo, voltei, assim, não parece, realmente eu saí do corpo, voltei. E aí, a hora que eu olhei, assim, gente, tava o carro bem à frente, meu carro todo cheio de fumaça dentro, e os airbags acionados, e aí foi um desespero, daí eu olhei pra minha filha, eu vi que ela tava bem, olhei pra mim, eu vi que minha mão tava rasgada aqui, né, deu um rasgo e tava doendo muito. Eu percebi que tinha quebrado alguma coisa. No começo eu achei que tinha quebrado esse dedo aqui, mas foi na verdade uma fratura no punho, né, da mão direita. Isso foi na mão direita. E aí foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Aí eu pedi ajuda, né? Desci do carro, tirei minha filha, a ambulância foi lá, nos pegou, porque eu tava, né, bem machucada. Depois eu vi que eu tive também um machucado no seio, aqui onde bateu o airbag, né? O airbag, quando acionou, deixou tudo preto aqui, roxo, assim, né, com muito hematoma nos seios, deu um corte também. Então, assim, eu me machuquei, né, graças a Deus, a Nossa Senhora, né, Maria, que sempre tá comigo, me protege, ao ser da minha filha também, que ela não teve nada, né, e a gente que é mãe, sempre nossa preocupação maior com nossos filhos, né, então minha filha não teve nada. Esse senhor que provocou o acidente muito complicado, porque é um senhor de 80 anos, eu acho que a acuidade visual, eu não acho, né? Eu tenho certeza, a acuidade visual, os seus reflexos são diminuídos, né, ao passar do tempo. Mas a culpa foi dele? Não foi, porque essas coisas acontecem, porque tem que acontecer, porque eu vibrei aquilo, porque era uma energia que precisava ser limpa, né? Gente, eu recebi vários sinais antes do acidente, tá? O universo conversou comigo, mostrou vários sinais, que na verdade pra ir, eu não sei, sabe, gente, se é pra diminuir a minha vibração,
o que ocasionou o acidente ou se são livramentos, tá? Eu acredito mais que sejam livramentos da minha vida mesmo, para que nada mais grave acontecesse comigo. Então, assim, aqui na minha casa, bem na sacada, isso foi na terça-feira o acidente. No domingo, amanheceu um pássaro morto, assim, bem de frente à minha sacada. Sim, né? Porque ela tem uma continuidade, assim, do telhado, tava lá em cima, aqui pertinho. Só que esse pássaro, gente, é muito estranho. A maneira como ele tava morto, assim, deitado, sabe? Com a barriguinha dele pra cima, assim, como se ele tivesse sido colocado ali. Porque se ele tivesse, sei lá, batido no vidro, assim, ele estaria meio jogado, caído. Não, ele tava deitado, assim, em frente à minha sacada. Nesse domingo, minha filha pegou, coisa que ela nunca fez. Ela pegou um vidro de ketchup e passou ketchup nela e no espelho. E eu na hora falei, meu Deus, Manuela, pelo amor de Deus, eu jamais que eu quero ver ketchup no espelho, porque é uma mancha vermelha, eu não quero ver uma mancha vermelha para atrair coisa ruim pra gente no domingo. Na segunda-feira, antes do acidente, eu deixei um prato com uma carne descongelando na geladeira e saí. E eu coloquei dentro da geladeira, só que mais embaixo, assim, não tava na prateleira na última, mas tava acho que na segunda prateleira. Coloquei lá para descongelar essa carne e não sei como esse prato virou dentro da geladeira, gente. E aí o sangue que escorreu da carne que estava descongelando, isso passou, gente, olha que coisa insana. Isso aí passou por algum lugar na geladeira, que saiu por baixo da geladeira, gente. Eu cheguei na minha casa, o chão tava encoberto de sangue. Na segunda-feira antes do acidente, tá? O chão tava encoberto de sangue. Que eu não sei nem por onde passou, porque eu tive que lavar a geladeira toda, lavei o chão todo. Então já ficou uma coisa meio, né, ruim. 2 dias antes do acidente, 48 horas antes também, eu tive um sonho muito estranho com uma pessoa que eu sei que ela é muito densa energeticamente. Eu sonhei que ela entrava dentro da minha casa fazendo uma oração com umas pessoas estranhas e eu fui atrás orando a cruz sagrada, né, que eu sou devota de São Bento, e eu fui orando a cruz sagrada para que ela saísse da minha casa, mas eu achei muito estranho que ela entrou, foi até o meu quarto com uma vela na mão, assim. Então, enfim, esse acidente foi por volta dos dias que a onda tinha acabado. Houve esse acidente de carro. Houve a perda total do meu veículo, né? O veículo era financiado. Então, a seguradora paga. Sim, mas paga quitando o financiamento e a diferença que me sobra não dá para comprar outro carro. Também é muito pouco para dar de entrada em outro carro. Então, por enquanto, eu ainda tô sem. Até resolver as coisas. Mas eu fiquei pensando, né? O professor alertou para que eu vendesse o carro. E eu não vendi, porque eu achei que era uma questão financeira, que eu ia dar conta de superar. Só que a questão não era só financeira, gente. Uma energia negativa em cima daquele carro. Seja uma energia de inveja, seja uma energia... Enfim, alguma coisa muito negativa estava nele. E teve que ser limpo, né? No momento que houve, assim, o acidente, a hora que eu saí do carro, eu falei, pronto, acabou, limpou. Eu sabia disso, entendeu? Eu falei, limpou, agora limpou. Foi muito ruim pra mim, assim, né? Eu ainda estou, por exemplo, ainda estou fazendo fisioterapia, né? Tô tratando a minha mão, que ainda não tá 100% por conta da fratura. Mas tá tudo no comando, assim, de Deus e eu sei que o melhor tá sendo feito, né? Recebi a intuição de que não tem a ver com a RH, né? Mas os seres da RH me protegeram. E esse acidente já estava como se fosse assim, marcado para acontecer. E foi inevitável, né? Gente, quando foi em 2022, eu fazia ressonância. Eu ia num dia, era outro carro, tá? Eu ia de uma cidade a outra e eu tive um sonho que eu via um acidente de carro e me via entrando dentro de uma ambulância. Nesse dia, eu decidi não fazer a viagem, né? Na verdade, eu ainda falei assim, foi só um sonho, vou assim mesmo. E aí, gente, a hora que eu saí de casa, eu passei no posto para encher o pneu, a bomba estava estragada e eu morava no interior, não tinha outra bomba perto. Então, tudo
corroborou para que eu não viajasse. Então, eu não viajei. Esse foi o primeiro livramento. De 2023 para 2024, eu fui passar o Natal numa outra cidade, fui passar o Natal, né, o fim de ano, né, em Caldas Novas, que é perto de Goiânia, aqui no estado de Goiás. E a chave do meu carro, gente, sumiu antes dessa viagem. Eu já estava nesse carro que foi acidentado. Sumiu. Não achei em lugar nenhum. Aí eu ia viajar na sexta. Eu liguei pra minha mãe, que tava me esperando. Falei, mãe, ó, vou ter que ir depois, quando tô achando a chave e tal. E tava chovendo no dia, né? Chove muito aqui nessa época do ano. Aí minha mãe falou, isso aí deve ser livramento. Não vem hoje não, vem amanhã. Mas no outro dia, não achei a chave. Gente, eu procurei essa chave até dentro do lixo. Falei, gente, será que eu joguei fora? Fui lá no lixo, que eu já tinha colocado pra fora de casa. Procurei a chave, não tava em lugar nenhum. Não achei a chave. O que eu fiz? Viajei com chave reserva. Ou seja, não era nem pra eu ter ido, mas eu fui. Fui na chave reserva, né? Fui rezando. Durante a viagem, o carro ainda acionou a luzinha de manutenção e eu achava que, nossa, o que aconteceu? Na verdade, era a manutenção da revisão do carro, mas ainda assim criou-se, porque eu não sabia, né? Foi a primeira revisão dos 10 mil quilômetros, não, os primeiros 10 mil. Meu carro tava novo, né, gente? E aí, foi assim, desobedeci a espiritualidade. Quando eu voltei, eu fui achar a chave que estava dentro da floreira da janela, que eu coloquei lá na janela. E, gente, não sei como essa chave caiu pra dentro da floreira. E, por Deus, assim, que eu achei quando eu voltei de viagem. Então, foi o segundo livramento. Comecei o ano, gente, o dia 1º de janeiro com dores no corpo. Mandei mensagem pro professor Hélio. Professor, eu tô com muita dor. O que tá acontecendo na minha vida? Tô perdendo chave, tô perdendo as coisas. Dia 2 de janeiro eu mandei esse e-mail. Aí eu falei, sabe o que é catarse? O que eu faço? Aí o professor respondeu, falou assim, os sintomas não são catarse, procure um médico. Fui ao médico, eu estava com dengue. Comecei o dia 1º de janeiro de 2024 com dengue. Gente, e aí foi pauleira, vocês me desculpem o termo. 2024 foi assim, pior ano, sabe? Com tanto adoecimento meu. Aí deu dengue em mim, deu dengue na minha filha. Depois de 2 meses me deu dengue de novo, porque tava tendo um surto de dengue aqui em Brasília. Minha filha teve pneumonia depois da dengue. Aí uns 15 dias depois, tinha uma semana que eu tinha melhorado da dengue e deu pneumonia na Manuela. Gente, foi muito pauleira ano passado. Foi tenso, sabe? E aí, o que acontece? Graças a Deus, passou esse ano. Em outubro teve um acidente, passou. Creio que limpei muita coisa que eu tinha para limpar, né? Esse ano tô aqui sempre em oração, em comunhão com Nossa Senhora, com Deus. Depois do acidente, eu pedi, né, livramento de tudo, assim, até de limpezas que eu estava tendo no momento, eu pedi livramento, porque eu não quero mais ressonância, limpeza, catarse, só quero ficar em paz um pouco. E aí nisso, esse formigamento que eu sentia aqui diminuiu, acabou, sumiu, parou. Aí depois, esse ano, eu falei, agora eu posso voltar. Eu senti que já estava na hora de eu voltar para ressonância, aí eu voltei. E aí voltou aos poucos o formigamento, porque agora, como eu tive um trauma grande do acidente, então tem muita coisa para ser limpa, né, gente? Fiquei uns 3 meses sem fazer, e nisso acumulou esse trauma do acidente, tudo. Então, voltou a ser uma onda como se estivesse sendo uma das primeiras ondas, porque daí acumulou um trauma, e nisso muitas coisas aconteceram, assim, de problemas financeiros e tal. E aí eu coloquei ansiedade, tô travando tudo. Eu ainda tô no meio disso tudo, sabe? Mas que é um aprendizado também, né, gente, pra vida. E tô confiando também que Deus sabe o que é melhor, né, pra nós. Então, assim, aconteceu tudo isso. Essas foram algumas das catarses que eu tive. Eu acho que eu não vou me lembrar de todas, mas já tive várias catarses e ajudas também. Gente, ó, pra fechar aqui. Teve uma que bem no começo da onda,
eu tava passando fio dental, gente. Fio dental normal, assim, ó, cuida dos dentes, tá? E aí, fui passar fio dental num dente. A hora que eu tirei o fio dente caiu. Caiu. Quebrou a raiz do dente. Gente, eu nunca tinha visto isso. A dentista, ela ficou incrédula, que ela já cuidava, assim, dos meus dentes. Gabriela, como que você fez? Você tava comendo torresmo? O que que você fez? Que você quebrou a raiz do dente. E não tinha como, gente, arrumar o dente. Eu tive que fazer um implante, extrair o restante da raiz e fazer um implante dentário, né? Durante esse implante, ok, correu tudo bem, eu fiz a extração e a implantação, né? Ali, isso foi na sexta-feira, fiquei na minha casa, sábado, domingo com a minha filha. Domingo, minha filha caiu da cama e bateu a cabeça no chão. E eu fico desesperada, né? Ela tinha 2 aninhos. Mas vi que estava tudo bem com ela, graças a Deus. Mas aí na segunda-feira, eu fui acordar, de hora que eu coloquei o pé no chão, tudo girou. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Gente, me deu uma vertigem paroxística, uma crise de vertigem, labirintite. Eu não sabia o que que era, eu fui pro hospital correndo. Fizeram ressonância da minha cabeça, ressonância magnética. Gente, procurar tudo, se vocês puderem imaginar. Por que que eu tava tudo girando, assim, ó, não tava conseguindo ficar em pé, não tava conseguindo dirigir. Fiquei 3 dias de cama, tomando remédio pra labirintite e tal, e nada passava. E aí, fui descobrir depois que era uma tal de vertigem paroxística. Pode ter a ver com implante, né? Mas tem... Gente, toda vez que a Manuela cai, dá um galho em mim. E... é verdade, sabe? Quando minha filha cai, já aconteceu, não foi só uma vez, deu um galho em mim, né? Isso porque quando ela nasceu, eu pedi pra Maria, por favor, Maria, não deixe essa menina sofrer com nada, o que for pra dar nela, dá em mim. Gente, eu já fiz essa oração, né? A gente não pode levar tudo tão a sério assim, mas eu já fiz essa oração. E aí acabou me dando esse galo quando ela cai. E aí, gente, eu fiquei 1 mês com vertigem, né? Depois, a primeira semana foi a pior, assim. Aí depois, sempre que eu ia mudar o olho de posição, virar a cabeça, olhar pra cima, pra baixo, e tudo girava, né? E aí eu fui passar um fim de ano num hotel fazenda. E lá nesse hotel fazenda tinha muito mato, uma mata ao redor. Muito linda, assim. E aí tinha um cavalo no mato. E eu fiquei tão impressionada com aquele cavalo, eu queria chegar lá perto e ficar olhando. E eu queria ficar perto das plantas e tava chovendo, sabe? E minha mãe ficava, Gabriela, sai daí, que você quer ficar embaixo da chuva e tal. Eu queria ficar em contato com a natureza, né? Isso foi no dia 31 de dezembro. E tava com aquela vertigem ainda. Fui deitar tonta. Quando eu acordei de 1º de janeiro, eu levantei da cama e nada girou. Nada. E aí eu falei, meu Deus, não é possível, deixa eu testar. Fiquei lá mexendo a cabeça, levanta, deita, pra ver se realmente eu tô curada da vertigem. Gente, me curaram, assim, ó, tirou com a mão. Quem? Os elementais, juro, tá? É lindo isso, gente, é lindo, lindo, lindo pensar nisso, mas foram os elementais daquela mata lá que me curaram. Então, assim, tem todas essas coisas que me aconteceram, sabe? Foram anos loucos, né? Aprendizados loucos durante esse tempo de ressonância harmônica. É claro que nem tudo está relacionado à onda, né? Mas a onda ajuda a gente a passar pelos processos, né? Com mais força, com mais dedicação, com mais garra, com mais luz, compreensão. Então, assim, eu não sei qual processo você tá passando. A gente fica também, gente, quando a gente fica desperto, a gente se atenta mais aos sinais, ao nosso corpo, a tudo. Então, isso aí, a gente acaba que sente uma coisa que às vezes não é tão grande, a gente sente como se fosse muito grande. Eu não sei quais processos você está passando, mas fique calmo, fique bem. Quando a gente solta, tudo melhora, por experiência própria. O difícil é soltar, tá?
Eu quero ver, assim, esses vídeos. Tem um monte de vídeo que eu vejo da pessoa falando, ah, porque eu soltei, porque eu aprendi, porque eu soltei. Gente, é tão difícil. Será mesmo que essa pessoa conseguiu soltar de coração? Porque eu soltar, gente, não é assim, ah, eu não vou pensar nisso para que tal coisa aconteça. É quando, independente se aconteceu ou não, você tá tranquilo, você não se preocupa mais com isso. Isso é algo que não te prende mais, sabe? É muito profundo, não é barganha. Ah, eu não vou pensar nisso porque daí vai resolver. Não, não é assim, não resolve. É realmente não te preocupar. Aquilo já não te preocupa mais. Você mudou o foco, você não conta mais com aquilo, né? Esse é o soltar verdadeiro. Então, assim, peço para que você aguente firme. Reze também. Reza. Faça oração. Gente, oração é tão poderosa em nós que temos a ressonância harmônica. A nossa oração ela é muito poderosa, gente, muito. Peça uma vez e será atendido, tá? Faça oração, esteja com seus guias, esteja com Deus, com Nossa Senhora, que tudo vai ser encaminhado, tudo vai ser resolvido. E o que não foi resolvido ainda, gente, porque na minha vida também tá um embrolho de coisas para resolver. O que eu não consegui resolver é o que eu não soltei. E eu tenho plena convicção disso, sabe? Mas também não tô conseguindo soltar disso de coração. Não tô conseguindo, tá? É o mais difícil pra mim. Mas eu sei que tudo vai resolver. Tudo vai resolver, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com a luz. E gratidão por ter assistido mais esse vídeo. Tchau, tchau.